Cliente de 1 milhão. Cliente Y, R$ 1 milhão ele tem. Nunca investiu em ações e nem em multimercados. É um empresário de 55 anos. Não precisa do dinheiro no curto prazo. Como alocar? O que vocês sugerem? O que vocês acham? Então, Marquinhos, o Marquinhos falou assim, ó, alocaria mais em renda fixa, dado que ele é empresário, já assume muito risco no seu negócio. Cara, faz sentido isso, eu já falei isso daí que você está falando, mas na prática, pessoal, o empresário, ele vai correr mais risco, ele quer correr mais risco na carteira dele também. Não é necessariamente porque ele corre mais risco no negócio dele que ele não pode correr mais risco na carteira dele. Isso parece que tem a ver, mas na teoria tem, mas na prática não funciona. Na prática, gente, o concursado, juiz concursado tal, ele já é concursado porque ele é mais conservador. Ele tem uma cabeça mais conservadora. Então não adianta também, pela lógica que o nosso colega colocou aqui, não adianta a gente pensar que eu vou colocar esse cara concursado em renda variável porque ele está muito estável aqui, eu vou colocar renda variável. Na prática você vai ver que você vai colocar renda variável para ele, ele não vai aguentar, ele não vai suportar, porque para ele, né, ele é mais conservador, então ele não quer risco, ele não quer oscilação na vida dele. O empresário, por outro lado, que ele corre mais risco no negócio dele, mas ele gosta, ele entende, ele já investe em empresas. Então, se ele já investe na empresa dele, do setor de tecnologia, ele vai querer também investir um pouco em bancos, ele vai querer investir em commodities, ele vai querer diversificar o ramo de atividade dele. Então, a gente tem que sempre respeitar o perfil e a característica fundamental desse investidor. Não necessariamente, o que eu mais quero que vocês aprendam aqui é se livrem dos preconceitos e do que vocês acham que é certo. Se livrem das ideias de é mais velho, eu vou pôr mais renda fixa. É empresário, eu vou correr menos risco. É tal. Não, gente. Cada caso vai ser um caso e você vai ver o que a pessoa quer. E você vai fazer a melhor alocação com base no que ela quer e com base do que ela precisa. Então vamos se livrar de todos os vícios, gente, porque eu vejo muita gente, muito assessor, que ele não dá certo às vezes na profissão, porque ele fala assim para mim, isso é uma história muito engraçada. Foi 2000, eu acho que foi 2019, porque quase todas as histórias presenciais que eu tenho são de 2019, né? Porque depois com a pandemia, poxa, cessou muitos almoços que eu fazia, eu almoçava com muita gente, eu tomava café da manhã com muita gente, e esse foi um almoço que eu almocei com um assessor, em um shopping aqui de Ribeirão Preto. Nós estávamos em algum curso, em algum programa que eu não lembro o que era. Eu não lembro o que era. Sei que a gente foi almoçar junto e esse assessor ele estava lá chateado, falando para mim, é um assessor que estudou comigo na faculdade também, e ele estava lá falando, não, cara, tá muito difícil, porque meus clientes são todos muito conservadores, não dá para colocar nada de renda variável. Aí eu falei assim, cara, seus clientes todos são conservadores? Ele, todos, cara, todos. Eu falei, poxa, mas você já ofereceu uma renda variável, uma coisa mais arrojada para eles? Eles, não ofereci. Por quê? Não, porque é muito risco, como que eles vão aguentar? Não tem como. Eu falei assim, e tinha uma terceira pessoa, né, na mesa. E eu falei já na pegadinha ali, para pegar ele. Eu falei assim, e sua carteira? Como que a sua carteira é? Você tem renda variável? E ele não entendeu, e ele já falou, tenho, minha carteira é quase 100% em renda variável. Aí o outro cara riu, né? Falou, Eu falei, poxa, você está falando para mim que sua carteira é quase 100% em renda variável, mas para os seus clientes não tem como pôr renda variável? Então tem alguma coisa errada. Você acredita, né, como eu acredito no mercado de ações, eu acho que a melhor coisa a longo prazo é investir, ser sócio de grandes empresas, por isso que eu compro, quando as empresas estão em múltiplos atrativos, eu vou lá e compro elas, mas para os seus clientes todos são conservadores, e muitas vezes por que o assessor pensa assim? Porque às vezes, e na média, gente, nossos clientes são mais velhos, então muitas vezes ele tem o preconceito contra a idade, que ele olha a idade da pessoa e fala, tem 60 anos, tem 50 anos, não pode investir em ações, vou pôr só LCI, vou pôr só renda fixa. E não é uma regra, não é verdade. Então, a gente tem que se livrar dessas amarras. O pessoal está montando aí várias carteiras, bacana, pessoal, bacana as carteiras que vocês estão montando, o pessoal montando carteira muito boa. Eu coloquei aqui essa também, né, tudo um pouco pegadinha, para falar o seguinte, eu coloquei aqui de propósito, nunca investiu em ações e nem em multimercados. E aí tem gente que pode achar,
pelo cliente nunca ter investido em ações e nem multimercados que ele é mais conservador. E não. Muitas vezes, pessoal, as pessoas nunca investiram em ações nem em fundos multimercados porque nunca foi oferecido para elas. Porque ela está lá no banco e o gerente do banco quer vender previdência privada, consórcio e seguro para ela. E não tem uma gestão de ações. Agora, para a maioria das pessoas, eu falo isso com total segurança desses 5 anos que eu sou assessor. Para a maioria das pessoas, 80% das pessoas, se você chegar e falar que vai montar uma carteira de ações, em que você vai olhar, vai acompanhar, tem a equipe de analistas da sua corretora que faz as trocas e tudo mais, 80% das pessoas vão falar, beleza, vamos investir. Talvez não todo o capital, mas 5%, 10%, 15%, 20%, né, dependendo do perfil da pessoa, a maioria topa, a maioria quer investir em renda variável. Eles não investem em renda variável no passado porque nunca foi oferecido para eles, porque ninguém virou e falou, vamos investir em renda variável, eu acompanho. Eles não sabem, gente, a maioria nem sabe usar o home broker, não sabe como funciona, é um bicho de 7 cabeças. Se você chegar e falar que você vai ajudar a comprar, que você vai, né, com a ajuda da corretora, claro, né, você não é analista, você só repassa as ordens ali, mas você, com base na corretora, vai ajudar a comprar, vai ajudar a olhar, vai ajudar a escolher as ações com base no que a corretora recomenda. A maioria das pessoas vai falar, vamos lá, vamos embora, vamos comprar essas ações aí, vamos montar uma carteira. Então, não se abalem porque ele nunca investiu em ações, nunca investiu em multimercado. Nunca investiu porque ele nunca teve assessoria boa. Na sua assessoria, ele poderia investir. Né? Então, e de novo, né, coloquei aqui a idade. Gente, a idade da média dos nossos clientes é essa aí, ó, 50, 55 anos de idade. A gente vai ter muitos clientes, a maioria dos nossos clientes vão oscilar entre 40 e 65 anos de idade. Então, é normal essa idade. E o ponto principal que eu coloquei, ó, o peguinha que eu coloquei é aqui. Não precisa do dinheiro no curto prazo. Pessoal, se não precisa do dinheiro do curto prazo, você vai colocar a renda variável, né? Você pode, dependendo do perfil, você vai colocar ali renda variável. Você pode colocar, que nossos amigos falaram aqui, olha, títulos de inflação. Debêntures, né? O Hélio falou aqui as debêntures. Debêntures normalmente tem um prazo mais longo. Títulos de inflação costumam ter um prazo mais longo. O Felipe aqui falou pré-fixado, em algum percentual dá para colocar também. Normalmente tem prazos mais longos também. Então como ele não precisa do dinheiro no curto prazo, dá para você tanto correr mais risco, ter uma alocação mais agressiva, como você jogar em investimentos com prazo maior, que vai render mais para o cliente e vai ser também mais lucrativo para o assessor de investimentos. É um ganha-ganha para os dois lados, entendeu? Então, a deixa, as coisas que vocês precisam identificar é isso. Poxa, o cara não precisa do dinheiro, não precisa do capital. É muito diferente, por exemplo, de alguém que precisa do capital no curto prazo. Às vezes a gente atende clientes assim, né? A gente atende um cliente que ele fala, olha, esse dinheiro aí eu posso precisar a qualquer momento. Se eu olhar esse dinheiro e tiver alguma emergência, eu vou tirar desse dinheiro. Às vezes é um capital grande, tem ali 500 mil reais, mas ele fala, olha, às vezes né, eu faço viagens, eu tenho problema de saúde, alguma coisa, eu tenho que usar esse dinheiro. Então, aí pode te extinguir de usar renda variável. Você pode não dar para usar uma debênture de 6 anos, 8 anos. Pode não dar para você usar um título de inflação. Então, a carteira, gente, ela vai depender de todos esses fatores que a gente está conversando, tá? Dependendo ali também da alocação da sua corretora, do que eles estão recomendando, mas a gente vai sempre olhar essas questões. Qual o perfil? Precisa ou não precisa do dinheiro? Como investir? Agora mesmo, tá? Eu tive uma reunião começou às 6h29, né? Na verdade, 6h29. O Prospect, né, que agora é Prospect, né, me mandou uma mensagem, foi uma indicação. Ele, olá, boa tarde e tal. Recebi indicação aqui do fulano de tal. Queria que você me explicasse um pouco sobre investimento. Cara, para matar já o negócio, né, já que a pessoa tá animada, eu já falei, beleza. Era 6h30, olhei e falei, acho que dá tempo, né, vou conversar 45 minutos com ele. Vamos fazer uma reunião agora? Mandei o Meet para ele. Já apresentei, né? Já apresentei meu trabalho, apresentei a coisa que eu trabalho, apresentei todo o serviço. Um dos pontos principais que eu perguntei para ele foi o prazo. Poxa, esse capital você vai precisar
né? Uma pessoa, nesse caso, é uma pessoa, ele mora fora do país. Ele mora fora do país e tem um capital aqui no Brasil. Falei, poxa, esse capital, você vai usar ele a médio, curto e médio prazo ou não? Ele falou, não, cara, esse capital aí, eu tô aqui, né, ele tá em outro país, né, não vou falar aí para não expor, mas tô aqui em outro país, esse capital, na verdade eu só mando dinheiro para esse capital. O que sobra aqui eu vou mandando para o Brasil. Então esse capital é a minha aposentadoria no Brasil. Poxa, é a aposentadoria no Brasil? Então, peraí. Então já dá para fazer uma alocação um pouco mais ali, igual o Hélio falou, olha, 30% em debêntures, 20% em renda variável. Se o perfil dele suportar, faz sentido.